seja muito bem-vindo à oficina de modelo de negócios. Eu me chamo Ana Paula Isela, trabalho há mais ou menos 5 anos com gestão de negócios e nós estaremos juntos durante esse tempo aprendendo um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas afinal de contas, o que é um modelo de negócio? Segundo as definições de Osterwalder, que foi o criador dessa ferramenta, o modelo de negócio ele descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. O que é isso? Já faz muito tempo em que a qualidade dos serviços, dos produtos já se tornou uma obrigação. E hoje as pessoas não compram mais só porque os produtos ou serviços eles têm qualidade. Eles compram pelo valor agregado que aquele produto ou aquele serviço tem. O que quer dizer isso? Eles compram produtos e serviços para satisfazer as suas necessidades, não só de aquisição, mas suas necessidades pessoais. E esse processo se chama agregação de valor. Em linhas gerais, um modelo ele é um exemplo, ele é uma primeira versão de algo que precisa ser construído, certo? Então, o modelo de negócio, essa ferramenta, ela vai se constituir na primeira versão, naquele primeiro exemplo do que você quer fazer com o seu negócio, pensando sempre no seu público-alvo, no seu mercado, nas necessidades que os seus clientes têm. O modelo de negócio, essa ferramenta, que também pode ser chamada como o Canvas ou Business Model Generation, ele tem 9 blocos. São eles: primeiro, segmento de clientes; segundo, proposta de valor; terceiro, canais; quarto, relacionamento com clientes; quinto, receitas; sexto, recursos-chave; sétimo, atividade-chave; oitavo, parceiro-chave; e nono, estrutura de custos. E nós vamos entender um pouco mais sobre cada um desses blocos. Mas antes de abordar um pouco mais sobre cada bloco dessa ferramenta, é importante entender que o modelo de negócio ele não tem uma fórmula certa para ser preenchida. Ele é uma ferramenta visual. O modo que ele foi criado para ser usado, ele foi pensado para ser usado através de post-its, que são aqueles papeizinhos adesivos coloridos que você usa para anotar seus lembretes, enfim. Então, a ideia dessa ferramenta é que você percorra o caminho de preenchimento dela livremente e não tem problema você errar no meio do caminho, tá? O importante é que você preencha, que você use essa ferramenta para tirar todas aquelas ideias que você tem na sua cabeça, colocar no papel para você melhorar o seu negócio, as ideias que você tem relacionadas ao seu negócio e também para você pensar em coisas que geralmente, devido à sua rotina do dia a dia, correria, você não consegue parar para refletir. Então essa é uma ferramenta que ela vai te ajudar a fazer o seu negócio crescer, a melhorar esse serviço que você está prestando, a melhorar tudo que você está fazendo relacionado à sua pousada, ok? Então vamos lá. Começamos pela proposta de valor. O que é a proposta de valor? Ela é a razão ou o motivo pelo qual as pessoas adquirem os seus produtos ou seu serviço. Pense na proposta de valor como um presente que você tem que entregar para uma pessoa. Vamos usar o exemplo de uma blusa. Geralmente a gente gosta de pensar em roupas, né, para dar de presente, principalmente se for um homem, que é mais difícil de presentear, não é? Então, vamos lá pensar numa blusa. Você vai dar uma blusa para o seu pai, por exemplo. Seu pai gosta de verde, mas você gosta de vermelho. Então, pensa que você comprou uma camisa vermelha para presentear seu pai. Ele pode até ficar feliz com aquele presente, mas ele não vai ficar tão feliz quanto ele ficaria se ele recebesse uma camisa da cor que ele gosta, que é verde. Então, é essa lógica que a gente tem que usar para criar a nossa proposta de valor. Você tem que sempre pensar no seu cliente, no público que você quer atingir. Você tem que pensar em entender as suas necessidades, os seus desejos, o que aquelas pessoas querem ao consumir um produto ou um serviço, o que aquelas pessoas gostam, qual que é a realidade daquelas pessoas. E então você tem que pensar especificamente no seu cliente ao criar a proposta de valor, ok? Então, aqui na proposta de valor, você vai definir
todos os diferenciais que o seu produto ou o seu serviço tem para o seu cliente. Então, vamos lá pensar na estrutura de uma pousada. O que uma pousada oferece? Ela oferece hospedagem, oferece alimentação, que mais? Oferece passeios turísticos, que mais? Você tem o contato com seu cliente ali no dia a dia. Então, vamos pensar em como diferenciar todos esses serviços. Quando o seu cliente ele quer se hospedar, o que ele precisa? Que necessidade deve ser atendida? Então, eu, por exemplo, quando eu vou para uma hospedagem, para um hotel, eu preciso que, no mínimo, a cama que eu durmo seja confortável. Eu preciso que os meus lençóis eles sejam limpos, que as minhas toalhas sejam limpas e que tenham um cheiro agradável. Eu preciso que o quarto onde eu vou dormir ele esteja limpo, livre de poeiras. Eu, por exemplo, sou alérgica. Então já aconteceu de eu me hospedar em pousadas e passar a noite tossindo e espirrando porque estava cheio de poeira, né? Então você tem que pensar em todas as necessidades do seu cliente. E como que você vai transpassar tudo isso que você está pensando para o papel? Nesse bloco, na proposta de valor, você vai anotar lá quais os seus diferenciais enquanto uma pousada, enquanto um empreendimento turístico. Limpeza, organização. Você vai resumir todos esses seus pensamentos em palavras curtas, porque afinal de contas, se você imprimir essa ferramenta do modelo de negócio em uma folha 4, você vai ter pouco espaço ali para preencher. Então, você vai precisar resumir tudo isso, todas as ideias que você está pensando em palavras curtas que tenham significado para você. Então, vamos lá. Pensando na acomodação, ela precisa ser limpa, então os seus diferenciais podem ser limpeza, higiene, organização. Você pode pensar também em uma decoração diferenciada do seu espaço, do seu espaço de convivência. Dentro dos quartos, você pode pensar em quartos temáticos. Que mais? Você pode pensar em ter um banheiro diferenciado, porque geralmente os banheiros eles são menores, eles não têm ali uma divisão adequada, né, do espaço de banho, então você pode pensar nisso relacionado à sua pousada. Tudo que vier à sua mente, que você pode agregar como um diferencial, como uma oferta de presente para o seu cliente, você pode preencher nesse espaço. Então, lembrando, aqui na proposta de valor, você tem que pensar no seu serviço como um presente que você vai ter que entregar para o seu cliente, certo? Então, aqui você vai preencher tudo que você pode oferecer que possa fazer com que esse cliente ele fique mais feliz, ele fique satisfeito, que possa fazer com que o seu cliente ele encare aquela aquisição, porque afinal de contas ele está pagando pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, você precisa fazer com que ele pense naquela aquisição, naquele investimento como um presente, que ele está ganhando muito mais daquilo que ele está pagando. Então, isso é você agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço, certo? Pensou aí nos diferenciais dos seus produtos ou do seu serviço? Então, agora nós vamos pensar no segundo bloco, que é o público-alvo, o segmento de clientes. Segundo bloco, nós vamos pensar aqui no nosso segmento de clientes. Quem que é o nosso segmento de clientes? Aqui no segmento de clientes, você vai definir quem são os clientes que você pretende atender. Então, vamos pensar no seu empreendimento. Qual que é o público-alvo que você vai atender? São pescadores? É gente que vem proveniente do turismo de pesca? São famílias? É gente que quer passar um final de semana de lazer na sua pousada, no seu empreendimento? Quem mais? São estudantes? São outros empreendedores? Aqui você tem que pensar especificamente no perfil do seu cliente. Por quê? Cada tipo de cliente tem uma necessidade específica para ser atendida. Lembra lá da nossa proposta de valor? Na proposta de valor, você pensou ali num presente, no seu serviço ou no seu produto como um presente, sendo entregue para alguém. E quem que é esse alguém? É o seu cliente, é o seu mercado, é o seu segmento. São as pessoas que você atende, é o perfil que você atende no seu empreendimento, no seu negócio. Então, aqui no segmento de clientes, você precisa descrever os detalhes sobre esse público que você atende. Se são empreendedores do turismo de pesca, qual que é a idade dessas pessoas? São homens?
São mulheres? São jovens? São idosos? Quais que são as características dessas pessoas? Se são clientes provenientes, por exemplo, do turismo de pesca, geralmente são homens, certo? A faixa etária é entre 30, 40, 50 anos, são geralmente pessoas de outros estados que vêm para o Amazonas a fim de participar de competições, a fim de pescar peixes grandes, como por exemplo o tucunaré. Então, tudo isso você vai descrever nesse bloco da ferramenta, segmento de clientes. Se você tiver, por exemplo, mais de um público-alvo, tendo em vista que, por exemplo, o turismo de pesca ele é por temporada, se em uma temporada você atende os turistas provenientes dos interesses de pesca e na outra você, por exemplo, atende famílias, então você precisa descrever aqui os seus dois público-alvos, os seus dois tipos de cliente, tá? E aqui é importante fazer uma distinção. Existem os modelos de negócio que atendem pessoas, que a gente chama de B2C, e existem os segmentos de clientes que atendem negócios, que a gente chama de B2B, são expressões do inglês. Então, se você atende aos consumidores, né, a pessoas, aos CPFs, a pessoas físicas, você tem que colocar aqui as características desse público que você atende, ok? Mas se você atende, por exemplo, empresas, um exemplo aqui básico, os seus clientes eles são provenientes de agências de turismo. Então, o seu cliente, de fato, na verdade, não são os turistas de pesca, eles são os clientes do fim, né, do fim do processo. Os seus clientes eles acabam se constituindo, nesse exemplo, como as agências de turismo. Então, você tem que refletir aqui sobre como que os seus clientes eles chegam até você. Quem que de fato é o seu cliente? É a agência de turismo? São as pessoas? Você tem que pensar aqui, você tem que refletir sobre esses dois tipos de cliente, certo? E para cada tipo de cliente você tem que descrever as características. Nós já usamos exemplo aqui de quando os clientes são pessoas, né? O cliente é um CPF. E vamos usar agora um exemplo de quando o cliente é um CNPJ. Vamos supor que os clientes cheguem até você através de uma agência de turismo, certo? Quais que são as características dessa agência de turismo? Onde ela está localizada? Qual que é o mercado específico que essa agência de turismo atende? Então, você vai precisar descrever todas as respostas dessas perguntas aqui nesse bloco, certo? E aqui uma dica importante sempre há um grupo específico e especial, essencial para esse produto que você oferece. Então, por exemplo, se você tem uma pousada, você está localizado em uma região que tem muitos rios, e os seus atrativos turísticos, eles envolvem pesca, focagem de jacaré. Se as suas características são esses serviços, você não pode ter como público-alvo famílias. Porque ninguém vai querer levar o filho ali para focar jacaré, você não concorda? Ninguém vai querer pôr em risco a vida dos filhos, né, em atrativos dessa espécie. Então, geralmente, as famílias elas vão para lazer, tomar banho de rio, visitar uma praia, realizar passeios, participar de passeios que não envolvam tantos riscos, né? Pessoas que do turismo, por exemplo, elas podem topar uma focagem de jacaré, podem topar uma atividade de maior risco. Então, é por isso que você tem sempre que casar, você tem sempre que combinar o seu público com a sua proposta de valor. Lembrando sempre daquele exemplo, o seu presente, ele tem que estar de acordo com as necessidades, com os interesses, com o desejo do seu público-alvo. Então, ambos têm que se conversar. Aí você pode dizer assim, Ana, mas eu tenho vários tipos de público e por isso eu ofereço vários tipos de serviço, vários tipos de passeio, vários tipos de pacotes. Tudo certo, não tem problema, desde que a sua proposta de valor, ou seja, os seus diferenciais dos seus produtos e serviços, sempre conversem e sejam de acordo com a necessidade dos seus clientes, do seu público-alvo. Vamos agora para o próximo bloco, que são os canais. O que é o canal? Qual que é a característica desse bloco?
Aqui no canal, você vai definir de que forma os seus produtos ou serviços vão chegar até os seus clientes. Como assim? Aqui no canal, você vai especificar como que o cliente vai encontrar os seus produtos ou seus serviços. Lembra sempre de uma ponte. O cliente ele precisa atravessar uma ponte para encontrar você, para chegar até você. Quais que são as características dessa ponte, desse caminho que o cliente tem que percorrer? Então vamos pensar no seguinte: nós temos duas vias, certo? A via digital e a via física. O que é a via digital? É o mundo da internet. São as redes sociais, são os sites, é o WhatsApp, é tudo que utiliza o meio digital, né, a web, a internet, para funcionar. E o que é o físico? O físico, ele é o contato com as pessoas fora do ambiente virtual, que é o ambiente da internet. Então, por exemplo, no físico nós temos lojas, que as pessoas chegam em você através de lojas, através de vendedores, através de outras empresas, como agências de turismo. Então, aqui no canal, você vai especificar como o cliente vai te encontrar. Então, pensa aí na sua realidade, na realidade do seu empreendimento. Você já tem rede social? Um Facebook, um Instagram? Você tem WhatsApp? A realidade onde o seu empreendimento está inserido, ele oferece essa possibilidade? Você de repente tem um site, ou você de repente tem alguém que possa cuidar disso para você? Lembrando que hoje o mundo digital, ele oferece muito mais possibilidades do seu cliente chegar até você do que o físico. Então, o digital hoje ele é uma oportunidade de você receber mais clientes, de você fazer o seu empreendimento se tornar mais conhecido. Então, se de repente você ainda não tem uma rede social, se você não tem um contato de WhatsApp, se você não tem ainda algum ponto de contato digital, de contato virtual do seu cliente com você, talvez seja a hora de você começar a pensar. E aí você pode até se questionar que de repente você não tem as habilidades para desenvolver esse tipo de atividade, mas não tem problema. Você pode encontrar pessoas que possam ajudar você a ter um Instagram, um Facebook, um WhatsApp. Se aí de repente, onde seu empreendimento está localizado, não pega internet, você pode fazer parcerias com outras pessoas para que elas possam ser esse ponto de contato para levar os clientes até você, ok? Então, vamos retornar aqui no nosso pensamento. Nesse bloco aí da sua ferramenta, você vai descrever como é que os clientes vão encontrar você e de que forma eles vão receber esse produto ou esse serviço, ok? Então, vamos lá. Os clientes eles vão te encontrar de via digital, WhatsApp, Facebook ou através de ligação telefônica, e de via física você vai montar, por exemplo, um stand ou vai ter parceria com algum stand, algum ponto físico, alguma loja fixa para que os clientes eles possam te encontrar. Aqui você vai pensar em toda a estrutura lógica de funcionamento do seu negócio e da viabilidade com relação a isso, ok? Não adianta colocar que você vai ter uma loja se de repente você não consegue arcar financeiramente com isso. Então você tem que pensar sempre no que está possível para a sua realidade e o que está também ao seu alcance. Você não deve colocar aqui no seu modelo de negócio coisas que são impossíveis de serem realizadas. Lembrando sempre que os blocos, eles têm que se conversar entre si, ok? E você aqui precisa pensar onde que o seu público está. Então, se o seu público está no WhatsApp, você, se de repente criar um Instagram, não vai conversar, as pessoas não vão te encontrar porque elas estão acostumadas a te encontrar pelo WhatsApp. Se o teu público está numa loja física, de repente, se você tiver um site, não vai funcionar tão bem, porque as pessoas elas estão acostumadas a te encontrar numa loja física, através de uma agência, por exemplo. Então, tudo que estiver no seu modelo de negócio tem que se conversar entre si, pensando sempre no seu cliente. Vamos para o próximo bloco, que é relacionamento com os clientes. Aqui no relacionamento com os clientes, você vai definir como é que vai ser essa relação sua entre o representante daquele empreendimento com os clientes. Ou seja, o relacionamento com os clientes vai definir
como eu vou fazer para conquistar, manter uma boa relação com os clientes e ampliar as minhas vendas, para que esses clientes que eu já recebi, eles possam me recomendar para outras pessoas no futuro e para que eles não me troquem. Aqui a gente vai pensar num casamento. No casamento, antes de acontecer esse evento, tem o namoro, né? E antes do namoro tem aquela fase de paquera. Então é a mesma coisa relacionada ao seu cliente. Vamos pensar que o seu cliente, ele quer passar um final de semana em uma pousada na Amazônia. E vamos pensar que esse cliente, ele não é daqui, ele é de outro estado. Então vai começar a fase de paquera dele. O que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar pousadas, serviços em que ele se interesse. Ok? Então ele vai procurar na internet, ou ele vai procurar em uma agência de turismo, ou ele vai procurar, enfim, entre os contatos, se ele já tiver o seu WhatsApp, ele pode te procurar, pedir mais informações. Então essa é a fase de paquera, é a fase da conquista. E aqui você vai definir como é que o seu cliente vai falar com você e como que você vai falar com o seu cliente também, certo? Aqui pode ser o WhatsApp novamente, pode ser um contato telefônico. Aqui você pode usar a sua imaginação para descrever como que vai se dar esse relacionamento, certo? E com relação a serviços, às vezes os canais eles chegam ali a ficar um pouco parecidos com o bloco de relacionamento com os clientes, ok? Mas não tem problema, pode ficar um pouco parecido sim, porque afinal de contas no serviço acaba que uma coisa ela é similar à outra, né? Quando se diz a respeito de como os seus produtos vão chegar até o seu cliente e como que você vai se comunicar, vai se relacionar com eles, não tem problema nenhum, tá? Então aqui você pode repetir sim. Então, ok. Saiu da fase de paquera, vem a fase da conquista, certo? Pensa aí em quando você conheceu a sua esposa, o seu marido, ou então pensa aí naquela pessoa que você está interessado. Geralmente nessa fase do relacionamento, você vai fazer de tudo para impressionar ali aquela pessoa que você quer conquistar. Então a mesma coisa é relacionada aos seus clientes. Você precisa fazer de tudo para conquistar aquele cliente, aquela pessoa que está ali com interesse em consumir o seu produto ou em consumir o seu serviço. Ok? Então aqui você vai pensar em sempre dar o melhor atendimento para aquela pessoa que você está falando. E seja verdadeiro, ok? Não adianta prometer muito para o seu cliente e entregar abaixo daquilo que você prometeu, porque acaba que você cria uma expectativa naquele consumidor. Se você está prometendo um produto quando na realidade você está entregando outro, a chance daquele cliente não voltar é muito grande. Por quê? Porque você não correspondeu ou você estava abaixo da expectativa que você gerou naquele cliente. Então aqui a dica, o segredo é prometa, ok, mas sempre entregue a mais. É igual a história da Bemol. A Bemol, se você pedir um produto online, ela te promete entregar em até 3 dias. Mas, na verdade, ela entrega no primeiro. E se tudo der errado, ela tem até o terceiro para te entregar. Então, você tem que entregar para o seu cliente sempre a mais. Fale o necessário para o seu cliente, mas na hora de entregar, surpreenda, sabe? Sabe quando você vai numa pousada e o quarto tá cheiroso e você não prometeu aquilo? Sabe quando o seu cliente chega e na cama do quarto onde ele vai se hospedar tem um presente? É isso. Impressione o seu cliente. Desde o processo de comunicação, que é o que nós estamos falando agora, da parte de relacionamento com o cliente, até ao momento em que aquele cliente ele vai consumir aquele produto ou aquele serviço que você está oferecendo, ok? Então aqui você tem que lembrar sempre de conquistar o seu cliente, fazer com que ele se encante pelo seu produto ou pelo seu serviço e queira retornar outras vezes. E aqui no relacionamento com o cliente, uma dica importante é que os clientes eles sempre gostam de ser reconhecidos
por comprar de você. Então, pense em uma maneira de fazer com que esse cliente ele seja visto perante outros clientes ou perante o mercado, perante a sociedade, de uma maneira que ele seja reconhecido por fazer essa compra. Pode ser um mural de fotos no seu estabelecimento, pode ser uma postagem no Instagram, enfim, pense em alguma maneira de fazer com que esse cliente ele se sinta estimado, ele se sinta privilegiado por comprar de você. Próximo bloco, receita. E aqui quando a gente fala de receita, não é receita culinária, tá, gente? Aquela receita que a gente gosta, é de falar de dinheiro. Então, aqui nesse bloco, você vai se preocupar em definir como que será a entrada de dinheiro no seu estabelecimento. Ou seja, o que você vai fazer para entrar dinheiro no seu bolso ou dinheiro no caixa da sua empresa. Então, vamos pensar aqui que as receitas do nosso bloco do modelo de negócio, elas se constituem em quanto e como os clientes vão pagar pelo que ofereço. E lembrando sempre que é para você gravar aí na sua memória. Tudo que a gente faz deve estar de acordo com as necessidades, com os desejos do seu cliente, ok? Então, eu vou usar um exemplo bem básico. Eu sou uma cliente em que eu uso forma de pagamento digital, virtual, né? Eu uso Pix, eu uso cartão de débito, raramente eu ando com dinheiro no bolso. E esse final de semana eu fiz uma viagem, fui para Maués. E eu tive muita dificuldade porque alguns estabelecimentos não aceitavam nem cartão de débito e nem Pix. Então, quando você pensar aqui na sua entrada, nas suas receitas, você tem que pensar na forma de pagamento e no que você vai fazer para que esse dinheiro ele entre no caixa da sua empresa para você remunerar o seu produto ou o seu serviço, ok? Pensando em forma de pagamento, como que o cliente vai pagar você? Vai ser Pix? Vai ser cartão de débito? Vai ser transferência bancária? Vai ser dinheiro em espécie? Então aqui você vai descrever isso, tá? E em palavras curtas, ok? Então pensou na forma de pagamento? Você deve pensar agora em definir, em descrever que tipo de produtos ou de serviços você vai oferecer para o seu cliente para que você possa remunerar o seu negócio. Então vamos lá pensar na estrutura das pousadas. Você vai oferecer transporte? Você vai oferecer alimentação? Você vai oferecer bebida? Você vai oferecer café da manhã? Esse café da manhã vai estar incluso no valor do pacote ou vai ser cobrado à parte? A hospedagem, você vai oferecer? Que comodidades você pode oferecer a mais? Se o meu cliente ele quiser um lençol adicional, um lençol extra, eu vou cobrar uma taxa. Então aqui você tem que pensar em todos esses aspectos para que você possa remunerar o seu negócio, tá? E aqui você tem que pensar também em oferecer comodidades para os seus clientes. Você tem que oferecer opções para que eles possam escolher uma dessas opções para consumir. Então, você deve oferecer uma opção mais básica, uma opção intermediária e uma opção com mais benefícios. Como assim, Ana? É a história da pipoca do cinema. Sempre que você vai no cinema, você tem 3 tamanhos de pipoca para comprar, certo? Você tem a pequena, tem a média e tem a grande. E geralmente a gente compra ou a pequena ou a grande. Por quê? A intermediária, você pensa logo no custo-benefício. Ou eu compro a pequena, que é mais barato, ou eu compro a maior, que é um pouquinho mais cara, mas ainda assim ela é mais em conta de ser comprada do que a média. Geralmente tem uma diferença de R$1 ou R$2 entre a pipoca média e a grande, né? Então, essa mesma opção você deve pensar em oferecer para os seus clientes. Aí eu vou vender um pacote. Eu tenho aqui o pacote básico, o médio e o intermediário. E cada pacote desses tem que ter benefícios adicionais. No básico, eu vou oferecer as roupas de cama padrão e não vou oferecer toalha. No pacote médio, eu vou até oferecer a toalha de banho e de rosto. E no pacote completo, eu vou oferecer todos os itens do quarto em um lençol a mais para que aquele cliente ele possa ter alguns benefícios a mais ou a menos para escolher. E na alimentação, a alimentação simples com uma opção de proteína é um valor, com 2 é outra, com 3 é outra. Então, você tem sempre que pensar em como remunerar a mais no seu negócio, ok? E aqui é importante que você defina também os preços que você vai cobrar.
eu vou oferecer um serviço adicional de lavagem de roupa. E aí, 5 peças de roupa eu vou lavar a R$10. 20 peças de roupa eu vou lavar a 15, por exemplo. Então, você precisa definir aqui tudo o que você vai fazer e todas as ideias que você puder ter a mais para remunerar no seu negócio e para oferecer mais comodidade, mais conforto para os seus clientes. Próximo bloco, recurso-chave. Aqui no recurso-chave, você vai definir todos os recursos necessários para realizar tudo que você colocou nos blocos anteriores, ok? Então, os recursos-chave, eles se constituem no que é preciso para fazer o seu negócio funcionar. E uma dica importante fique de olho nos recursos imprescindíveis, aqueles que sem eles você não consegue operacionalizar, não consegue fazer o seu negócio acontecer. Quais que são exemplos de recursos-chave? Nos recursos-chave você vai pensar nos aspectos intelectuais, nos aspectos físicos e nos aspectos financeiros de investimento. Então vamos lá. Recursos físicos. Que máquinas que você precisa para poder fazer o seu negócio funcionar? Eu preciso de uma voadeira, eu preciso de uma lancha de 15 lugares. Então não, eu não preciso disso, mas eu preciso de um motor gerador. Ou não, eu preciso dos meus itens de cozinha. Então, recursos físicos é tudo aquilo que é tangível que vai fazer o seu negócio funcionar. Você vai pensar em tudo, ok? Se você tem uma cozinha, se você tem quartos, você vai precisar de quê? Você vai precisar de camas. Qual que é a característica dessas camas? São camas de casal. E os colchões? Eu até tenho os colchões, mas está na hora de trocar. Pense em quanto que vai custar isso, quantos colchões você precisa. Roupas de cama, tá tudo certo? Não, precisa de mais. Então defina o que você precisa, roupas de banho, toalhas de rosto, itens de banheiro. Você tem no seu banheiro um suporte para sabão líquido ou um suporte para toalha, enfim. Pense em todos os aspectos físicos. Que mais que é aspecto físico? Mesa, os itens da sua cozinha, prato, talher, panela, uniforme, você já tem ou você precisa ter. Que mais? Itens de decoração. Que itens que você precisa para deixar o seu ambiente mais atrativo? Você de repente precisa de um tapete, ou de uma pintura, ou de um quadro. Então pense em quais aspectos físicos, em quais recursos físicos você precisa para operacionalizar e para melhorar o seu modelo de negócio, para fazer com que essa experiência que o cliente vai desfrutar no seu empreendimento seja a melhor experiência possível. Então, pensando aqui em experiência, os lugares que você tiver na sua pousada, eles devem ser fotográficos. Como assim? O cliente, quando ele vai em um passeio turístico ou ele vai aproveitar um momento de lazer, um passeio, ele gosta de fazer registros. E esses registros, geralmente, eles gostam de publicar nas redes sociais. Então, é um aspecto que você precisa se preocupar com relação ao seu negócio. Você precisa ter ambientes atrativos para que o seu cliente ele possa fazer registros impecáveis, ok? Então, esse é um dos detalhes que você precisa se preocupar aqui nos seus recursos, para oferecer a melhor experiência para o seu cliente. E que tipo de recurso que eu preciso me preocupar também? Recursos intelectuais ou humanos. Qual mão de obra que você precisa para operacionalizar o seu negócio? Eu preciso de uma cozinheira, eu preciso de uma camareira, eu preciso de um piloteiro para fazer os meus passeios, eu preciso de guias turísticos, eu preciso de alguém que me ajude na administração, no agendamento, na parte de finanças do meu negócio. Então aqui você vai pensar em todas as pessoas que você precisa, em toda a ajuda que você precisa e também no quanto que você vai despender no pagamento dessas pessoas. Lembra lá da nossa estrutura de receita? Mais para frente a gente vai ver a estrutura de despesa também. Então você precisa também ter em mente alguns valores para todo o seu modelo ele fazer sentido no final, porque não adianta você gastar muito e ganhar pouco. Isso não faz sentido, porque você não vai ter lucratividade, ou seja, você não vai conseguir ganhar dinheiro no seu negócio. Então, pensar em toda a mão de obra, em toda a ajuda que você precisa para fazer o seu negócio funcionar.
Que mais? Que tipo de recurso que a gente pode pensar para operacionalizar o negócio? Recurso financeiro, né? Geralmente, os empreendedores, eles precisam de um aporte de capital, ou seja, eles precisam injetar dinheiro no negócio. Então, você pode estar pensando em tudo isso aí, em toda a estrutura de decoração, de aquisição de produtos, de itens para sua cozinha, para sua hospedagem, em oferecer um local melhor, mas de repente você não tem esse dinheiro aí guardado para aportar. Então, você precisa pensar também em quanto de dinheiro, né, no total de dinheiro que você precisa para investir. Descreve tudo isso aí na sua ferramenta, no seu modelo de negócio, e aí você vai parar para fazer uma análise. Que análise é essa, Ana? Você vai cortar o que é essencial e o que não é. Você vai separar, na verdade, o que é essencial e o que não é. O que se constitui em recursos essenciais? São os básicos que você precisa para fazer o seu negócio funcionar. Exemplo, o meu negócio, mesmo que eu não tenha um quadro na parede para os meus clientes tirarem foto, ele funciona. Mas o meu negócio ele não funciona, por exemplo, sem lençóis de cama, né? O meu cliente, quando ele chega no meu empreendimento, ele quer dormir num lençol limpo, cheiroso, confortável e bonito, tá? Pensa sempre nisso. Não vai colocar aquele lençol todo estampado na cama do seu cliente. Pensa sempre em uma estampa lisa, em algo esteticamente agradável para o seu cliente e confortável. Certa vez eu fui dormir numa pousada que eles ofereceram um lençol bem fininho, sabe? Eles não tinham lençóis adicionais, eu passei a noite de frio. Então pensa sempre no conforto do seu cliente também, ok? Então voltando aqui para nossa linha de raciocínio, divida os recursos entre os que são essenciais e os que não são. Para quê? Para você poder entender como fazer para o seu negócio funcionar, mesmo que não seja aí dentro das condições que você quer. Então, tenha sempre um alvo, tenha sempre um objetivo. O meu negócio, para ele funcionar bem, eu preciso gastar aqui R$5.000 nele. Mas, para ele funcionar melhor ainda, eu preciso gastar R$10.000 aqui adicionais. O que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando com o que eu tenho, vou guardar o meu dinheiro e vou, quando tiver o dinheiro suficiente, investir aqui nisso que falta. Ou então, não. Eu tenho condições hoje de ter um acesso a crédito, de pegar um capital e investir aqui nesses R$10.000 para eu conseguir oferecer para o meu cliente tudo que ele precisa e ainda assim, mesmo pagando uma parcela de empréstimo por mês, eu vou conseguir lucrar no meu negócio. Então, é importante também que você reflita em cada etapa que você for preenchendo aí, em cada bloco que você for preenchendo do seu modelo de negócios, ok? Fez isso? Vamos para o próximo bloco. O próximo bloco são as atividades-chave, ou seja, aqui nas atividades-chave você vai descrever, você vai especificar as ações necessárias para a realização de tudo isso que você escreveu nos blocos anteriores, ou seja, para operacionalizar o seu negócio, para operacionalizar as ideias que você está tendo para melhorar, para ampliar, para expandir ou até mesmo para começar o seu negócio. Ok? Então, o que são as atividades chaves? É tudo que você vai precisar fazer na sua rotina de trabalho para entregar tudo que você propôs. Então, vamos lá. Começando da parte comercial. Para eu ter clientes, eu preciso alcançar esses clientes, eu preciso fazer as minhas vendas, ok? Então, como que vai se dar essas vendas? Todo dia eu preciso fazer postagem no Instagram, ou então todo dia eu preciso contatar agentes turísticos para que eles possam fazer a venda dos meus pacotes, então vai escrevendo. E isso já é uma atividade chave, uma atividade fundamental, porque sem ela você não vai conseguir ter cliente, certo? E depois que você consegue o cliente, eu tenho que estabelecer o método de pagamento, então coloca aí, estabelecer método de pagamento. E depois, eu preciso fazer o planejamento para receber esse cliente. Eu preciso fazer a recepção dele, a minha cozinha em paralelo precisa trabalhar na alimentação dele, eu preciso que a camareira também prepare esse ambiente, eu preciso contatar os meus agentes, os meus guias turísticos para que possam levar esse cliente para fazer o passeio. Também tem que falar com o piloteiro para ele reservar a agenda dele, para ele não faltar no dia, porque senão eu não vou conseguir oferecer ali aquele serviço para o meu cliente. Então, você vai pensar nesse passo a passo que você precisa realizar para receber o seu cliente, para fazer aquela venda
para o seu cliente poder ter aquela melhor experiência, ok? Então, pensa em cada um desses tópicos e pensa também em tudo que você vai precisar fazer para realizar. Então, vamos pegar o exemplo aqui de preparar os quartos. Para preparar os quartos, você vai ter que lavar os lençóis, certo? Você vai ter que fazer um faxinão, se aquele quarto está fechado há muito tempo. Para fazer esse faxinão, se você não fizer, você vai ter que contratar uma pessoa para fazer. Então, você vai ter que marcar, combinar com aquela pessoa para ela estar presente ali naquele local, na data que você combinar. Então, pensa em tudo que vai ser necessário para desenvolver essas atividades-chave. Por quê? É aqui onde muitos empreendedores se perdem e acabam frustrando os seus clientes. Por quê? Porque não conseguem administrar, não conseguem fazer a gestão adequada de todas essas atividades que acontecem em paralelo enquanto seu cliente está lá, recebendo aquele produto, recebendo aquele serviço, ok? Então, pensa aqui e descreve também, especifica tudo o que vai ser necessário, as atividades principais para você entregar esse produto, esse serviço para o seu cliente e pensa também em tudo que envolve essas atividades, ou seja, pensa no passo a passo de cada uma, ok? Uma dica importante aqui é ficar de olho nas atividades mais importantes. Você que é empreendedor, você deve fazer de um tudo no seu empreendimento. Às vezes você lava, às vezes você pilota, às vezes você lava a louça, às vezes você cozinha, mas é importante que você se dedique às atividades principais, que você também comece a delegar aquelas que você não consegue fazer ou que não são tão importantes assim. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um compromisso no dia que o meu cliente vai chegar, eu vou delegar a recepção. Mas eu vou delegar a recepção para alguém que esteja qualificado em fazer aquela atividade, em exercer aquela função. Se eu não tiver ninguém, o ideal é que eu mesmo faça, que eu mesmo receba o meu cliente, porque a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Então, você não vai deixar qualquer pessoa receber o seu cliente de qualquer maneira. Então, foque naquilo que é realmente importante, dedique a sua energia nisso e vá, de repente, eliminando tudo que não é necessário do seu processo de atividade-chave. Vamos supor que não seja tão importante no seu processo de atividade-chave capinar o terreno. Então, capinar o terreno eu vou delegar para uma outra pessoa fazer, porque não é tão importante. Eu preciso dedicar minha atenção, meu foco naquilo que realmente importa, ok? Pensando em tudo isso, descrevendo tudo isso, vamos para o próximo bloco. Próximo bloco, parceiro-chave. Aqui você vai identificar fornecedores e parceiros que vão te ajudar a fazer o seu negócio funcionar, ok? Então, os parceiros-chave, eles se constituem em aliados, em realmente pessoas que vão estar ali com você para te ajudar a otimizar e a reduzir os riscos, custos do seu negócio, enfim. E uma dica importante aqui é que ninguém faz nada sozinho, certo? E algum tempo atrás, numa mentoria, eu aprendi que sucesso é igual a alvo mais meta mais equipe. Ou seja, você precisa ter ao seu lado pessoas que possam te ajudar a desenvolver, a melhorar, a operacionalizar, a fazer realmente funcionar o seu negócio. Ou seja, descubra as pessoas, as empresas, o networking que pode te ajudar a fazer com que o seu negócio funcione desse modo, né, que você está pensando, de acordo com esse modelo que você está aqui rascunhando, descrevendo nesse papel através da ferramenta de modelo de negócio, através da ferramenta Canva, ok? Então, aqui você tem que pensar nos seguintes aspectos. Quem que vai me ajudar a fazer o meu negócio funcionar? De quem que você precisa? Quem que é essencial aí no funcionamento do seu negócio? Então, o primeiro aspecto que a gente vai pensar são nos fornecedores. Quais que são os seus fornecedores? Quem são eles? Eu preciso de fornecedores para comprar os alimentos, eu preciso de fornecedores para comprar os produtos de limpeza. Esses fornecedores, eles são confiáveis? Eles podem te deixar na mão? Se de repente essa dúvida acontecer, você precisa ter um plano B, ok? Para você, de repente, não levar esse problema para o seu cliente, porque afinal de contas, se você deixa de ter uma alimentação ali porque o seu fornecedor não tem, quem vai sofrer o impacto disso é o seu cliente, porque ele vai ficar sem a alimentação dele,
né? Então, você precisa ter uma lista de fornecedores com quem você possa contar sempre, que sejam confiáveis. Então, vai aí descrevendo no seu papel quem que são esses fornecedores. Ah, é o mercadinho da Dona Maria, ou então não, é o supermercado lá na cidade. Descreve aí, coloca o nome desses fornecedores. Que mais? Pessoas que te ajudam a prestar serviço. Quem são os piloteiros que trabalham para você? Ah, é o Arnaldo, é o Francisco, é o Fábio. Coloca aí o nome dessas pessoas que também te ajudam a operacionalizar o seu negócio. Quem que são as camareiras? Ah, Dona Maria, Dona Joana. Ou então não, é você mesmo junto com a sua esposa que desenvolve todas essas atividades. Coloca aí o nome das pessoas que te ajudam, ok? Quem que te ajuda na gestão do seu negócio? Ah, o meu filho, é o Lucas, é o Joãozinho. Então coloca aí, pode parecer engraçado, mas é importante, estou te dando esses exemplos, que é para que você entenda que é importante você nomear, colocar nomes aqui, para que você entenda quem é que faz parte desse processo da empresa junto com você. Porque eu já ouvi casos, por exemplo, em que um chefe de família ele investe ali naquele filho, né? E de repente manda o filho estudar na cidade e não entende que o filho ele vai fazer falta, na verdade, né? Porque ele desenvolve algumas funções que são importantes ali dentro da operacionalização daquele negócio. Então, pensa aí em quais pessoas que te ajudam, quais pessoas que é importante que você mantenha por perto, que você reconheça. O que mais que a gente pode pensar? A gente pode pensar naquelas empresas que, apesar de serem nossas concorrentes, elas podem nos ajudar. Então, já vi casos, por exemplo, de pousadas que, quando elas chegavam na sua lotação máxima, elas forneciam ou direcionavam aquele cliente para outras pousadas. Então, assim, uma pousada indicando a outra. Elas são concorrentes no mercado porque oferecem os mesmos serviços, mas acabam fazendo um processo de competição. O que é essa competição? Eu gosto muito desse termo. A competição, ela é uma mistura de competição com cooperação. Então, é ali uma parceria, uma aliança que surge entre concorrentes. Então, você precisa olhar também os seus concorrentes com olhos favoráveis, como pessoas que podem te ajudar. Então, de repente, você pode fazer uma parceria com uma pousada que fica próxima à sua, ou enfim, com algum amigo que também oferece um serviço parecido com o seu, para que vocês possam se indicar ou para que vocês possam oferecer serviços complementares. Como assim? Se no meu empreendimento eu ofereço hospedagem e não tenho atrativo turístico, no empreendimento daquele meu concorrente ou daquele meu colega, eu posso encontrar os atrativos turísticos que eu preciso oferecer para o meu cliente. E assim, tanto você quanto aquele seu concorrente, o seu parceiro, a pessoa com quem você está fazendo essa aliança, nessa parceria estratégica, podem ganhar. Então, os dois lados ganham. Pense também em pessoas que podem te ajudar nesse processo de competição. Em que mais que a gente pode pensar? Em empresas, em pessoas que ainda não fazem parte do nosso hall de parceiros chave de alianças estratégicas que nós temos. Por exemplo, eu preciso de alguém que me ajude no meu marketing, a divulgar o meu serviço, a divulgar a minha empresa, mas eu não tenho. Então, aqui você já pode também começar a definir nomes de pessoas ou de empresas que podem te ajudar a fazer isso, ok? Então, aqui nas parcerias-chave, nas alianças estratégicas, você precisa pensar em quem são as pessoas ou quem são as empresas que te ajudam a fazer esse negócio funcionar, a fazer o seu negócio funcionar e a oferecer a melhor experiência para o seu cliente ao final, certo? Pensamos em tudo isso? Então, vamos para o próximo bloco. Próximo bloco, estrutura de custos. Aqui na estrutura de custos, você vai pensar em tudo o que tira dinheiro do seu bolso ou do caixa da empresa, que são as suas despesas. Então, aqui você vai levantar o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai tirar de dinheiro do seu bolso para fazer o seu negócio funcionar. Ou seja, aqui na estrutura de custos, como o próprio nome já diz, você vai relacionar todos os custos envolvidos para a operação do negócio, ok? Então, aqui uma dica importante é você fazer a diferenciação de valor associada à redução de custos para ajudar a abrir espaços no mercado. Como assim?
Se você trabalhar numa proposta de valor adequada, você até vai conseguir margem para cobrar um valor a mais do que o mercado cobra, porque afinal de contas, você vai ter um diferencial dentro dos serviços que você presta, dentro dos produtos que você vende. Mas se não, você tem que pensar em como reduzir os seus custos para que você tenha um preço competitivo no mercado, ok? Então, aqui na estrutura de custos, nós vamos fazer um processo, além de definir, além de descrever, de analisar também se aquele custo que a gente está colocando é realmente necessário ou não. Então, vamos lá. Vamos pensar em tudo o que a gente gasta, em todas as despesas que nós temos para fazer o nosso negócio funcionar. Pensando aqui no empreendimento turístico. Então, eu tenho uma pousada. Com o que eu gasto? Eu gasto com produtos de limpeza. Lembra lá dos recursos necessários, dos recursos chaves? Então, você pode até dar uma olhadinha em tudo que você usou lá, em tudo que você descreveu. Que mais que eu gasto? Eu gasto com mão de obra, eu gasto com a hora de trabalho da camareira, então com a diária de trabalho da camareira. Eu gasto com piloteiro, porque eu pago ele para realizar o serviço. Que mais? Eu gasto com energia, ou eu gasto com diesel para pôr no gerador. Eu gasto com logística, eu pago as pessoas para fazerem o translado dos meus clientes. Que mais? Eu gasto com os meus fornecedores. Lembra lá das parcerias estratégicas? Dá uma olhada lá e vê quem que você paga e o quanto que você paga para cada um daqueles fornecedores. Ah, eu gasto R$200 com compra de alimentação, eu gasto comprando roupas de cama, enfim. Aqui você vai definir tudo que você gasta. Eu gasto também para a pessoa que me ajuda no marketing. Eu pago R$500 para ela por mês, ou então eu pago 250. Então, olha lá na sua estrutura de parceiros-chave e de recursos-chave e vê quanto que você gasta, com o que você gasta. E definindo isso, você precisa fazer uma análise daquilo que é essencial ou não. E aqui você vai fazer a comparação entre a sua estrutura de custo e a sua estrutura de receita. Porque só de olhar aqui, mesmo que seja superficial, você consegue ter uma noção se você gasta mais do que você ganha ou se você gasta menos do que você ganha. Então faz um levantamento rápido aí, coloca valores nesses serviços que você elencou de venda, usa aí uma situação hipotética, uma situação em que você recebe um cliente, uma situação real, né? Algum pacote que você já vendeu, um serviço que você ofereceu, faz aí o levantamento de quanto você ganhou e do quanto você gastou. Porque aqui é importante que a gente entenda se esse negócio que a gente está pensando em como ele está funcionando está colocando dinheiro ou está trazendo lucro para você ou não. Porque o que acontece é que às vezes a gente paga para trabalhar, ou seja, a gente não remunera com aquele trabalho que a gente está fazendo. Então aqui é importante você identificar isso. Se esse produto que você está oferecendo, se esse negócio que você está oferecendo, ele está te remunerando, ele está te pagando, ele está te recompensando o teu trabalho ou não. E se não estiver, você precisa pensar em soluções, em alternativas para eliminar esse problema, porque afinal de contas ninguém quer trabalhar de graça, né? Ninguém quer trabalhar para não receber a sua remuneração, a sua recompensa. Então vamos lá, se você não está ganhando tanto quanto deveria, primeiro olha a sua estrutura de custo. O que tem ali na sua estrutura de custo que pode ser eliminado? Ah, eu compro com um fornecedor que ele me vende mais caro, mas ele entrega aqui. De repente não é mais viável ou não sai mais em conta para você ir lá buscar e pagar mais barato? Então você tem que ver formas de cortar esses custos e de ver que custos são desnecessários para o seu processo. Ah, eu pago R$500 para uma pessoa do marketing me ajudar, mas essa pessoa não trouxe nenhum cliente ainda. Será que vale a pena continuar investindo nisso? Será que não vale a pena pegar esses R$500 e deixar ele de lucro para você? Ou investir em algo que vale mais a pena, que vai trazer um retorno para esse investimento? Então aqui você tem que fazer esse processo de análise. E se de repente você estiver com uma estrutura de custo bem enxuta, mas ainda assim identificar que você não está remunerando tão bem quanto você deseja, quanto você gostaria, que você não está tendo a recompensa do seu trabalho,
Então, talvez seja a hora de repensar os valores que você está cobrando e de adicionar outros serviços para que você tenha a possibilidade de ganhar uma remuneração a mais, oferecendo um serviço a mais para o seu cliente. Então, talvez seja a hora de você pensar na precificação do seu produto ou do seu serviço. E aqui um exemplo é na alimentação, não é? A gente sabe que durante esse período de pandemia a alimentação ficou mais cara. Então, se de repente você ainda não atualizou o preço do seu cardápio, o preço dos seus produtos, talvez seja a hora de você atualizar para evitar que você tenha prejuízo durante a venda desse produto ou desse serviço. Ok? Então, agora nós já vimos como que funciona toda essa lógica de preenchimento, de funcionamento do modelo de negócio. E uma dica final que eu quero deixar para você é tente. Escreva, vá lá. Tente colocar em prática esse conhecimento que você está adquirindo. É uma forma diferente de passar esse conhecimento para você, mas não é por causa disso que ela deixa de ser eficaz, que ela deixa de funcionar. Tem um estudioso chamado William Glasser que ele criou uma teoria chamada pirâmide de aprendizado. O que essa pirâmide de aprendizado ela diz? Qual que é o ensinamento que ela deixa para a gente que é importante falar aqui hoje? Que quando você assume uma posição passiva de aprendizado, ou seja, que você não coloca ação, que você somente fica ali, ouve tudo aquilo e não faz nada, você aprende menos de 50% de tudo aquilo que você está consumindo. Mas, quando você assumir uma posição ativa, o que quer dizer isso? Quando que você pega esse conhecimento, esse aprendizado e começa a colocar em prática, e aqui um exemplo que nós temos você ao final aqui dessa oficina, pega essa ferramenta, esse material que você vai receber e começa aí a escrever, a fazer, a criar o seu modelo de negócio. Fazendo isso, você retém até 90% de tudo aquilo que você está aprendendo. Então, tenha uma posição ativa de aprendizado, escreva, anote os principais tópicos, reveja essa oficina, reveja essa palestra, faça as anotações, tire as dúvidas que você não entendeu. O que você não entendeu, procure conversar com outras pessoas, procure tirar dúvidas, procure pessoas que tenham esse conhecimento, pesquise na internet, enfim. Assuma uma posição ativa de aprendizado e use essa ferramenta que vai estar disponível aí no material que vai ser entregue para você, que já está em suas mãos. Use essa ferramenta e, de fato, crie o seu modelo de negócio. Pense na sua lógica de funcionamento, rabisque, não tem problema errar, talvez quando você for tentar, você vai sentir uma certa resistência, sabe? Porque é a primeira vez que você está colocando isso em prática, mas não desista. Eu te garanto que no final vai valer a pena e esse modelo de negócio, ele vai servir para você testar na prática e refletir sobre tudo que você não consegue fazer no seu dia a dia, porque a dinâmica do empreendedor, ela é corrida, você faz de um tudo, você vende, você limpa, você atende. Então, muitas vezes no dia a dia você não tem tempo para parar para pensar em como melhorar o seu produto, em como melhorar o seu serviço, em como fazer essas entregas para o seu cliente de uma maneira que ele venha retornar no futuro e recomendar o seu produto ou seu serviço para outras pessoas. Então, eu espero que esse momento que nós compartilhamos aqui de vida tenha sido e seja proveitoso para você, que você coloque em prática todo esse conhecimento que você está absorvendo e que você tenha êxito no seu empreendimento, que você melhore e que você adquira muitos clientes. Muito obrigada pelo tempo que você está compartilhando aqui comigo e te desejo sucesso!